convidados a não usar os ônibus em horário de pico, né? Linha circular de turismo, nem pensar, está suspenso, sabe? Na área da saúde, nós temos aqui que os profissionais da saúde não estão suspensas todas as férias, não vão poder tirar férias, né? A vacinação aqui contra a gripe começa dia 23 e estão tentando viabilizar cerca de 500 leitos da rede pública e deixar ele separado para os pacientes graves de coronavírus. As aulas estão suspensas definitivas a partir do dia 23, então essa semana é um ensaio para as famílias poderem saber como que vão lidar com isso, né? Os funcionários públicos com mais de 60 anos foram liberados para o trabalho remoto, não devem comparecer ao trabalho, vão trabalhar de casa, assim como as gestantes, também aqueles que estão com suspeitas, né? Então é assim, os equipamentos de cultura estão todos fechados, suspensos, na assistência social só mesmo, só estão sendo mantidos serviços de acolhimento e visitação domiciliar, os outros só mediante agendamento, como CRAS e outras coisas. Então, quer dizer, a cidade está parada, está assustada, e as pessoas estão tentando ver como é que elas se acomodam no meio de toda essa situação, né, Beatriz? Porque é uma situação muito tensa para nós aqui em São Paulo. Acredito que no resto do país também. Mas São Paulo parece que a situação está mais tensa, por quê? Porque é onde está tendo o maior número de contaminação, né, Beatriz? Sim, até pela própria natureza da cidade, né, do estado, é um estado motor, né? As coisas acontecem por aí, então, obviamente, que a parada aí é muito maior do que numa cidadezinha pequena. E quando a gente vê uma cidade como São Paulo parando, né? Parando literalmente, e também nós nunca vimos isso. Não, é tudo inédito. É tudo inédito, tudo. É como você dizer, tudo inédito. Tudo. Então isso assim choca, né? Choca, assusta, cria uma situação de tensão o tempo todo. Agora, o que nós estamos pedindo aqui, Beatriz, que eu acho que você também deve estar falando aí para o seu pessoal, né? É que as pessoas realmente reduzam mesmo as saídas para evitar o número de contaminação. Eu mesmo estou reduzindo, hoje eu devo estar cumprindo meus últimos compromissos aí familiares mesmo, ver a estrutura dos meus familiares, como que estão, né? E a partir de amanhã pretendo realmente, entrar mesmo em quarentena e não sair de casa. Meu marido também ele tem mais de 60 anos, ele já suspendeu, já também está se preparando para o trabalho remoto, aqui de casa, para fazer a nossa parte, porque realmente se cada um fizer a sua parte, a gente vai tentar, né, Beatriz? Tentar diminuir o número de contaminação, mas nem isso é garantido, porque o que a gente vê é que essa contaminação vai se aproximando da gente. Nós tivemos ontem, infelizmente, um caso, o primeiro caso aqui na cidade vizinha, que é a cidade de Osasco, que até então não tinha nenhum caso. Ontem nós já tivemos 2, né? E um deles é de um deputado. Então, quer dizer, não sei como fica hoje a Assembleia Legislativa, porque o deputado, ele publicou nas redes sociais que ele está infectado com o coronavírus e o gabinete dele está fechado. Nós vamos, em menos de 2 semanas, nós vamos ficar parecidos com o que está acontecendo na Europa. E é preciso que a gente aceite isso e reflita exatamente como tu falou. Vamos nos manter em casa, vamos evitar circulação para justamente romper o processo que é o que mantém vamos dizer assim, a fortaleza do vírus, né? Que ele tem que ser replicado. Então, nós precisamos romper esse processo. O rompimento veio que lá o Witzel, no Rio de Janeiro, está solicitando, por enquanto, até tomar decisões mais fortes, né? A proibição do pessoal ir na praia. Eu vi lá na região de Miami Beach, por exemplo, a polícia está tirando todo mundo da praia. Ninguém está circulando. O mundo todo está assim. O mundo todo está assim. E a gente tem aí o impacto psicológico
psicológico das pessoas, Enorme. né? A gente precisa também trabalhar um pouco esse psicológico aí das pessoas, porque é uma situação, como você mesmo falou, inédita para todo mundo. Então, nós que vamos entrar em quarentena, ou que já estamos em quarentena, tem surgido uns grupos de apoio no WhatsApp, sabe? Para a gente poder conversar, fazer alguns exercícios, porque as academias estão fechadas. Para você ter uma ideia, Beatriz, até os condomínios que tem academia, tem espaços comuns, e estão publicando o fechamento desses espaços dentro dos próprios condomínios. Então, o impacto psicológico nas famílias, nas pessoas, principalmente também nas crianças, é muito grande. Então, acho que agora é o momento da gente poder se unir, né? E nós da imprensa, no caso eu, você, tudo, a gente está conversando mais vezes, sempre procurando passar as notícias verdadeiras, evitando os fake news, combatendo os fake news, né? E tentar trabalhar o psicológico dessas pessoas para que a gente atravesse essa situação com um pouco mais de serenidade, porque o quadro que aponta aí é um quadro assim completamente instável, porque além de tudo nós temos um presidente que não preside, que não deveria estar lá. E nós temos essa infelicidade do nosso país estar atravessando esse problema justamente com um presidente totalmente insano e desqualificado para o cargo. E um Congresso e as instituições totalmente acovardadas, sem medo de tomar uma providência e tomar os rumos desse país na mão. Então é bem complicado, viu? Então, só para registro, o Brasil registrou a primeira morte do coronavírus. A vítima é aí de São Paulo. Foi registrada nessa terça-feira de São Paulo, um homem com 62 anos. Ainda não tem detalhes sobre o caso, mas já tem a primeira... Ainda não há detalhes sobre o caso. Foi uma notícia que saiu, me parece, agora há pouco, não é, Beatriz? Exatamente, saiu agora. Saiu agora, em última mão. Saiu agora, nesse minuto. Primeira Nós estávamos aí... conversando, aguardando aquele paciente do Rio de Janeiro, aquele médico que está em estado gravíssimo, aquela senhora do Distrito Federal também que está em estado gravíssimo, né? Mas você vê, São Paulo, então, agora tem mais essa, né? Acaba de declarar o primeiro caso de morte, e isso só piora a situação, né, Beatriz? Sim, aumenta ainda mais a sensação, porque o que a gente está vivendo no mundo todo é uma sensação. Não há toda essa tragédia, como se fala, porque tem considerando o número de habitantes na China, o número de mortos foi mínimo, né? Mas a questão é a sensação, a velocidade desse vírus e a letalidade, porque nós não temos tantos mortos, porque hoje, obviamente, né, os serviços de saúde são muito mais avançados. Se fosse numa época mais lá atrás, talvez o índice de mortalidade fosse muito maior, né? Aí acho que a gente tem 2 pontos, né? Por exemplo, o Brasil é o país que tem o SUS, né? Então está sendo o momento das pessoas se dobrarem ao SUS, né? Verem a importância de um serviço público de saúde, que é uma coisa que é uma vantagem aqui para o Brasil, que não tem nos outros países. Então a gente, por mais críticas que nós tenhamos ao SUS, né, nesse momento ele se torna um fator, um diferencial muito grande. Agora, uma coisa que me parece, que eu percebi, aí é uma visão muito particular minha, das inúmeras entrevistas com vários infectologistas, é que todo vírus, quando ele vai contaminando, ele vai sofrendo mutações, né? E não se sabe como esse vírus vai comportar em ambientes mais quentes, como o Brasil, né? Então, tudo nele é uma incógnita, né? Apesar do índice de letalidade ser bem abaixo de outras contaminações, como dengue, influenza, essa série de coisas, o que tem preocupado bastante os infectologistas é porque eles não sabem se o vírus vai sofrer mutação, como ele vai se comportar em ambientes quentes, como o nosso país, porque tudo é muito novo. Então, isso é tudo muito assustador. Muito bem, e como tu disse, né, Vera, a gente vai falar mais seguido, porque como nós estamos dentro de casa agora, eu, inclusive, desde ontem, eu estou fazendo também 1 hora, 2 horas durante a tarde, para conversar com os amigos aqui na nossa Rádio Web Manaus, trazendo esse olhar, assim, que não é o olhar do furo de reportagem, é um olhar para a gente conversar a respeito do que está acontecendo e
E se for possível, se for necessário, fazer alguma coisa de emergência que seja necessário. Então, eu vou te ligar, vou conversar contigo mais vezes aí nos próximos dias, ok? Não, me coloco à disposição, tá? Nos horários que você precisar, eu estou atenta aqui em cima de todas as notícias, checando o que é fake news, o que é verdadeiro, sabe? Acompanhando bem de perto, né? Como jornalista que sou. E eu acho que isso é o que a gente pode fazer, né, Beatriz? É a nossa parte no meio desse caos, é passar as informações verdadeiras e também tentar acalmar o psicológico das pessoas, acreditar que vai vencer, sabe? Apesar de esse aqui, Manuel. Floripa está causando, a gente vai suportar, vencer, e a gente, não só o Brasil, como o mundo inteiro, vai sair dessa situação muito legal. Não vai sair igual. Depois, nada será mais como antes. Esse aqui, Manuel. Floripa. Quero dizer para todos os olha, fazer quarentena é necessária e a gente precisar fazer desse momento o melhor possível. Então vamos respirar, vamos desabafar, vamos criar grupos de apoio, vamos passar receitinha, vamos fazer, né? Vamos fazer terapias assim em casa, mesmo que à distância. Porque nós vamos superar, né? Tudo sempre superamos, não vai ser essa vez que o país não vai superar. Nós vamos superar sim. Vai levar um tempinho, mas a gente vai conseguir, Beatriz. Um abraço, amiga. Um beijo, querida. Bom trabalho para vocês. E olha, precisando, é só me chamar que eu estarei aqui à disposição para falar como está São Paulo, tá? Ok, eu vou chamar. Um beijo. Um beijo. Então, não é? Eu conversei com a Vera Gagliardi, lá de São Paulo. Já tem, então, um caso oficialmente, né? Um primeiro caso de morte pelo coronavírus. Tem 2 outras pessoas em estado bem grave. E também tem uma outra, tem o Dr. Calil, que é uma pessoa que trabalha com esse tipo de tema, e que é lá do INCOR. Ele também já está, né? Está em quarentena, está com problemas também. Vamos ficar atentos, mas como diz a Vera, e a gente sabe que isso é rigorosamente verdadeiro, né? Vai passar. Só que não é assim, né? Vai passar e vai ser uma beleza. É isso mesmo. Nós temos aqui uma mensagem de voz da Fernanda. Vamos ouvi-la. Bom dia, B. Bom dia, Manautas. B, tu sabe que eu estava vindo da escola do Alex hoje de manhã e conversando com uma mãe. Eu disse para ela, ainda tem mais amanhã de aula. Ela disse assim, eu não sei para que paralisar as aulas agora, se no Brasil nem teve caso de morte. Eu digo, olha, eu prefiro que pare agora, até mesmo porque dia 20 agora entra o outono, aí começa as alergias, doenças respiratórias, até mesmo para não sobrecarregar os postos de saúde, hospitais, porque ainda tem gente que confunde, né, uma doença respiratória com um resfriado, uma gripe, uma alergia, né? Então, até mesmo para não sobrecarregar. E ela disse assim, o problema é que a Rede Globo, principalmente a Rede Globo, aumenta muito as coisas. Porque aqui no Brasil nem é para tanto. Aqui não teve morte, né? Não teve casos de morte. Eu disse para ela assim, olha, o meu pai tem 65 anos, ele saiu domingo do hospital, né? Eu e o Alex, a gente tem rinite, tem sinusite, e mudou o tempo, já tá com a rinite. E já me atacou a rinite e a gente tá espirrando, tossindo, parece que tá todo congestionado. E eu não fui ver meu pai ainda, porque a gente tá espirrando, né? Aí vai lá ver ele que já tá com problema de saúde. Então a gente tá evitando. Eu ligo pra minha mãe, ele tá bem, tá? Só que assim, ó, o que não entra na cabeça dela é que não precisa ter morte para tomar medidas. Ou seja, para ela teria que ter alguma morte comprovada para paralisar tudo, paralisar a escola, porque não é para tanto, né? Não é para tanto, o pessoal está correndo nos mercados, que nem ela disse que foi no mercado e tinha uma pessoa com
4 carrinhos cheios de comida, né? Aí eu digo assim, olha, eu prefiro que tome essa medida agora, né? Antes que morra alguém, né? Porque aqui, Cachoeirinha, Gravataí, não teve suspeitas, mas não teve confirmações de caso.